Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, pra gente falar hoje sobre os autores contratualistas. E assim, não vou ficar muito aqui no slide não, eu vou lá pro quadro, porque eu vou usar mais o quadro na aula de hoje, tá bom? Chega aí, diretor. Meus queridos, presta atenção aqui, porque a aula de hoje é uma aula daquelas que vocês não podem perder em relação a nível de cobrança no vestibular, né? Esse é um conteúdo que cai há muitos anos no Enem, é impressionante como o Enem, ao longo dos anos, ele vai mudando um pouco os conteúdos, o que cai mais, o que cai menos, etc. Mas os autores contratualistas parece que nunca saem de moda, né? Eles, desde lá do início da cobrança de filosofia no Enem, 2011, 2012, desde essa época, mais de 10 anos, é um conteúdo muito cobrado, aparece sempre na prova, já apareceu de diversas maneiras, já apareceu com diversos tipos de abordagens diferentes, mas é um conteúdo muito cobrado. É raro ter um Enem que não apareça alguma questão que envolva os contratualistas. Então é um conteúdo muito relevante para você em relação à prova aí do vestibular, tá bom? Vem para cá, preste atenção aqui. Quando eu falo sobre contratualistas, eu falo principalmente de 3 autores. Então assim, vamos começar do básico, né? Quando eu falo para você de autores contratualistas, eu tô te explicando, eu tô lidando com você sobre a teoria de 3 autores. Quem são esses 3 autores? O primeiro autor é a figura do inglês, tá? Inglês chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um autor que nasce, né, no ano de 1588. Vou colocar aqui o nascimento dele, só para você saber o período histórico que ele está vivenciando conosco. Tá? Ele morre em 1679. O segundo autor que a gente vai falar também na aula de hoje, que também é um autor contratualista, é a figura também de um inglês chamado John Locke, beleza? John Locke. O John Locke, ele é um autor um pouquinho posterior, tá? O John Locke, ele nasce no ano de 1632 e morre no ano de 1704, tá bom? Ele já vem a falecer, né, no século XVIII. E a gente também tem o suíço, não é francês, por mais que muitos achem que é, o suíço Jean-Jacques Rousseau, beleza? Se escreve Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, nascido no ano de 1712. Tranquilo? Repara que é uma escadinha temporal, né? Os autores, eles são de períodos próximos, mas são autores que ao longo do tempo foram de alguma maneira se contribuindo um com o outro, né? Um foi lendo o outro ao longo do tempo. Quando eu falo para você de autores contratualistas, eu falo para você de autores que trabalham e que de alguma forma se organizam a partir de uma estrutura própria de escrita. Como assim uma estrutura própria de escrita? Todos os autores contratualistas que a gente vai trabalhar aqui, eles têm um formato de organização em suas obras. E é por isso que eles são chamados de contratualistas, porque todos eles têm o mesmo modelo de organização que fala sobre um contrato que eu vou te explicar. Como é que é esse modelo de organização? Esses autores falam, primeiro, sobre uma coisa chamada estado de natureza. Esses autores falam sobre uma coisa que a gente nomeia aqui de estado de natureza. O que é o estado de natureza? Estado de natureza
é uma reflexão que esses autores trazem sobre um momento histórico em que o homem vivia sem Estado, do ponto de vista que nós conhecemos hoje. Ou seja, o homem vivia em uma sociedade em que não existia autoridade sobre ele. Repara que esses autores são filósofos, não são historiadores. Então eles não estão preocupados em dizer pra gente em que período histórico isso aconteceu. A preocupação deles é outra. Eles querem tentar refletir e pensar como que o homem vivia sem Estado. Como que o homem vivia sem autoridade? Como que o homem vivia sem governo? Como que o homem vivia sem nenhum tipo de autoridade sobre ele? Um mundo onde não há governo, não há polícia, não há exército, não há norma, não há lei, não há regra, não há constituição, não há nada. O homem é livre. Ele vive literalmente em natureza. Esses três autores vão ter visões diferentes de como esses homens viveriam nessa condição de natureza, sem nenhum tipo de organização governamental sobre o homem. E veja bem, não é hoje em dia acabar o Estado e vivermos numa sociedade sem Estado, uma coisa meio anárquica. Não, não é isso. É tentar pensar e refletir, e é só uma abstração, de como é que era antes. Como o homem vivia anteriormente a esse Estado. A gente chama isso de estado de natureza. Depois, esses autores vão dizer assim, olha, existiu um momento em que não havia Estado, mas hoje tem. Então alguma coisa aconteceu com o homem que fez que o homem criasse esse Estado. Algo ocorreu para o homem criar essa autoridade que hoje nós chamamos de autoridade estatal. Então em algum momento o homem sai desse estado de natureza, em algum momento o homem sai desse estado natural e o homem passa a viver numa condição que nós vamos chamar de condição do contrato social. Então em algum momento o homem sai da natureza, sai desse estado de total e completa liberdade e passa a viver com um contrato. O que é um contrato? Um contrato é um acordo. Porque, repara, o Estado é um acordo. Nós acordamos que vai ter uma autoridade sobre nós, mandando sobre nós. É claro, nós de 2024 não participamos desse acordo. Mas em algum momento da história humana, que nós não sabemos qual é, o homem decidiu que deveria haver algum tipo de autoridade. E aí esses autores vão dizer que é o seguinte, o homem vivia em natureza, em algum momento esses homens criaram um acordo, a gente chama esse acordo de contrato social, para criar, ou seja, a função desse estado de natureza era criar uma sociedade civil. E aí pode aparecer no seu vestibular tanto com o nome de governo civil, como com o nome de sociedade civil, que é o que a gente vive hoje, né? Uma sociedade com normas, com regras, com leis e por aí vai. Tranquilidade? Beleza? Agora, depois que você entende o que é um autor contratualista, e aí vamos lá, repetindo, o que é um autor contratualista? É um autor que segue essa sequência? É um autor que pensa como era antes do governo, o que gerou o governo e como vai ser esse governo? Você vai entender que esses três autores seguem a mesma logística de escrita, só que cada um deles fala uma coisa diferente. E aí vem pra cá. Vamos começar pela figura do Thomas Hobbes, tá? O Thomas Hobbes, deixa eu ir pro slide para falar isso aqui, senão eu vou demorar muito tempo escrevendo no quadro aqui. Quem gosta de print pode tirar o print aí e vem pra cá, porque senão eu vou escrever no quadro, vai demorar muito tempo. Copia aí. Copia não, printa aí. 1, 2, 3, vem pra cá. Vamos lá. E aí a gente tem o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele é um autor que ele falava o seguinte, que o homem em natureza, e quando eu falo em natureza, é o homem no estado de natureza, Hobbes vai defender que o homem é mau por natureza. Ué, Leandro, como assim mal por natureza? A visão hobbesiana é que o homem é um ser mau. Na visão hobbesiana, na visão de Thomas Hobbes, o homem é mau, é cruel, é egoísta. O Hobbes crê que o homem é um ser violento, essencialmente. Você já ouviu aquela frase bem clichê, mas bem famosa. O homem é o lobo do homem. Quando você ouve essa frase é uma frase do Thomas Hobbes, que ele escreve no livro dele chamado O Leviatã, o nome do livro. A ideia do Hobbes é o homem é caçador dele mesmo. Na visão hobbesiana, o homem é mau, cruel, egoísta, violento. O homem é um ser não prolífero, não positivo, é um ser que não prega e não defende aos demais. O homem é mau, intrinsecamente mau, né? Mandaram informação importante no chat ali. Gol do Inter, comemora a Panda. É sério? Gol do Inter? Vou comemorar, hein? Vou comemorar se for, hein? Mas vamos continuar aqui, olha só. Uma coisa importante é a gente perceber que é fundamental a gente perceber aqui que a visão hobbesiana crê que o homem é um ser violento, essencialmente violento. E aí, meu querido, se o homem é violento, se o homem é mau por natureza, se o homem é um ser egoísta por si só, ele vive bem?
Pensa comigo. Eu sou mal, Juan é mal, todo mundo aqui é mal, a gente é violento, cruel, egoísta. A gente vive bem? Não, meu querido. Se a gente, todo mundo é mal e não tem regra, não tem norma, não tem governo, nós vivemos em guerra. Então a ideia hobbesiana é uma ideia muito simples. O homem é mal por natureza. Se o homem é mal por natureza, numa condição de natureza humana, ele vive em guerra. Então, diretor, vem comigo. Eu quero que você entenda uma coisa. Na visão do Thomas Hobbes, na visão desse autor inglês, o que ocorre é o seguinte. Para ele, quando eu falo para você sobre estado de natureza, eu estou falando para você de um estado para ele que é um estado de guerra. Por que guerra? Porque o homem é violento. Então, na visão dele, o estado de natureza, o homem vive em guerra, vive em conflito, vive em disputa. O homem vive, evidentemente, com medo da morte. Porque eu sou violento também. Então, eu durmo e acordo com medo da morte. Todo mundo é mau, cruel, egoísta. Meu querido, é maneiro viver assim? É maneiro viver com medo da morte? É maneiro viver achando que alguém vai me matar? É maneiro viver achando que alguém vai tomar o poder, que vai, tomar tudo que é meu, tirar minha vida? Claro que não. Então o Hobbes vai defender que o homem, por ser mal, essencialmente mal, ele vive mal em natureza, ele vive em guerra. E aí, meu querido, se o homem vive em guerra, ele não aguenta muito tempo. E aí o Hobbes vai dizer pra gente o seguinte, que esse homem, em algum momento, em alguma circunstância, ele vai criar um contrato social. O que é um contrato social? Esse homem vai criar um acordo. Ué, ele não acordo pra quê? Pra parar de viver em guerra, ué. Porque viver em guerra é ruim. Viver em guerra é conflituoso, é caótico. Então eu quero sair dessa condição de guerra. E para sair da condição de guerra, o Thomas Hobbes vai defender que o homem vai criar um contrato. Como que é esse contrato? É um acordo para a criação do Estado. Rousseau vai defender que o homem é bom, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas para Hobbes não. Então se o homem é mau, o Estado vai funcionar da seguinte maneira, vem para cá, o homem vai abrir mão da sua liberdade, então olha só, o homem vai abrir mão de ser livre, o homem vai abrir mão de fazer o que ele bem queira, o que ele bem deseja, mas ele vai abrir mão disso em troca de uma coisa. Ele vai abrir mão disso em troca de segurança. Ué, Leandro, não entendi. Tô confuso. Me perdi. Olha pra cá. Aqui eu vivo em guerra, mas eu sou livre? Sou. Eu posso matar. Eu posso roubar. Eu faço o que eu bem desejar, o que eu bem quiser. Ah, mas eu sou livre. É bom ser livre? Não, que eu vivo em guerra. Então ele vai dizer o seguinte, que o homem cria um acordo, um contrato. Nesse acordo, nesse contrato, o homem abre mão da sua liberdade. Ele abre mão de fazer o que ele bem deseja, em troca de se sentir seguro, em troca de ter proteção. E aí ele vai dizer que esse homem que abre mão da sua liberdade, em troca de se sentir seguro, esse homem vai criar um governo. E quando ele cria um governo, esse governo, segundo ele, tem que ser um governo absolutista. Porque ele vai dizer que só um governo absolutista teria condições de garantir a segurança. E você que é mais malandro, mais maldoso, já pensou assim, ué, mas o homem é mau. Eu vou dar o poder para um homem que é mau? É melhor só um homem poder ser mau? É melhor só um homem poder cometer algum ato cruel comigo do que todos? E a ideia fundamental aqui é essa, beleza? É melhor ter um só que possa tirar minha vida do que todo mundo poder. Então é melhor viver um regime absolutista. A lógica hobbesiana é essa. O homem é mau, vive em guerra. Se ele vive em guerra, o homem quer sair dessa condição. Ele abre mão de ser livre para ter segurança. Ele cria um governo que é um governo absolutista. Tranquilo? De boas? Todo mundo tranquilo? Todo mundo bem? Vamos seguir. Vamos para o próximo. O segundo autor que nós vamos falar aqui na aula de hoje é um autor chamado John Locke. Né? John Locke, autor inglês, 1632 a 1704. Um autor bem importante, bem famoso, falamos muito dele já em outras aulas. Vamos falar mais dele na aula de hoje. O Locke discorda do Hobbes. Né? Locke não concorda com o Hobbes. Sabe por quê? Porque o Locke não acha que o homem em natureza, que o homem numa condição natural, é mau.
Ele não acha que o homem é um ser mau por natureza. O Locke fala que o homem é um ser pacífico. Ele não fala que o homem é bom. Ele fala que o homem é pacífico. Ele fala que o homem é harmonioso, é meio neutro. O homem vive bem, né? A ideia do Locke não é uma ideia que o homem seja um homem mau, cruel por natureza, não. Né? Ele fala que o homem vive de forma adequada. Ele vive razoavelmente bem. Agora, o que ele vai dizer é o seguinte: na visão dele, o homem, ao nascer, e só pelo ato de nascer, esse homem nasce com direitos naturais. O que seriam direitos naturais? Olha para cá. Direito natural é o seguinte: ele vai dizer que todo mundo nasce com direito à vida, todo mundo nasce com direito à liberdade, todo mundo nasce com direito à propriedade privada. Então ele vai dizer que as pessoas, em natureza, só pelo ato de existir, as pessoas elas nascem com direito a permanecerem vivas, a ninguém tirar a vida delas. As pessoas nascem com direito à liberdade, poder falar o que bem desejar, o que bem querer, o que bem almejar. As pessoas nascem também com direito à propriedade. Não é que todos tenham que ter propriedade, tá? Mas quem tem a propriedade não vai ter a sua propriedade sendo retirada, tá bom? E para ele, nós devemos criar um Estado, não porque o homem é mau e vive em guerra, não é isso. Na visão dele, a criação do contrato social, ou seja, a criação desse governo, é simplesmente por outro motivo. Para ele, o governo é criado para garantir, veja bem, garantir os direitos naturais. Então a ideia dele é que eu vou criar um governo para garantir os direitos naturais, para não permitir que esses direitos naturais sejam tomados, retirados ou suprimidos em nenhuma circunstância. A fundamentação lockeana é que o homem não é bom nem mau, mas pode ser que por algum momento algum direito natural humano seja tirado. Então vamos criar o Estado para garantir esses direitos, para não deixar que ninguém tire esses direitos de mim em nenhuma circunstância. Ah, Leandro, como é que vai ser esse governo para o Locke? Locke não é um absolutista, como era Hobbes, por exemplo. Não é. Ele não concorda que esse governo tem que ser um governo pautado no absolutismo. Ele vai defender que esse governo tem que ser um governo parlamentarista. Ele defende o parlamentarismo, porque ele defende participação popular. Tá? Ele defende um modelo em que a participação popular venha acontecer, em que exista algum tipo de opinião de camadas no poder que venham a governar. O parlamentarismo é a monarquia parlamentar, um modelo semelhante àquele que hoje em dia existe, por exemplo, na Inglaterra. Tá? Leandro, falta um. Né? Você falou do Thomas Hobbes, defensor do absolutismo. Você falou do Locke, defensor do parlamentarismo. Vale lembrar que o Locke é a grande inspiração para a Revolução Gloriosa, as revoluções inglesas na Inglaterra. Né? Mas falta um. Falta a figura do Jean-Jacques Rousseau, o cara que era músico e acabou virando teórico político. Né? Eu vi uma pergunta ali no chat, perguntando assim: Leandro, Maquiavel é contratualista? Não, Maquiavel não é contratualista, gente. Contratualista são esses três aqui. Maquiavel não fala de estado de natureza, por exemplo, então ele não é um contratualista, beleza? O Rousseau, quando ele fala sobre a natureza humana, Rousseau defende uma teoria que ficou muito famosa na filosofia, que é a teoria chamada teoria do bom selvagem. Dá pra ver aqui, Juan? Dá? Show. Teoria do bom selvagem. Né? Ele defende que o homem é um ser bom, essencialmente bom. Rousseau acredita que o homem é um ser bom, prolífero, positivo, solidário, comunitário, que o homem vive bem. Rousseau acredita que o homem é um ser que vive bem. Rousseau é um cara que vai dizer assim, o homem é de boa, ele é tranquilão, ele vive em harmonia coletivamente. Mas, meu querido, se você é uma pessoa alerta, se você é nerd, você já falou, opa, se o homem é bom, para que ele vai criar um governo? Se o homem é bom e vive bem, para que ele vai criar uma autoridade governamental? Qual o sentido? Não faz sentido. Mas você já ouviu uma frasezinha insuportável, que é uma frase que fala assim, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Você já ouviu essa frase, né? Porque essa frase é muito chata. Por quê? Porque ela não explica nada. O homem era bom e foi corrompido. Mas corrompido como? De que maneira? De que forma? Né? Rousseau é um autor que ele vai dizer pra gente o seguinte, que o homem vivia bem. Tava tudo bem com o homem, tava tudo tranquilo. Só
que em algum momento esse bom selvagem foi corrompido. Agora, como que ele foi corrompido? De que forma? Preste atenção aqui em mim, tá? Deixa eu pegar alguém do chat aqui. O Adolfo Rodrigues, tá? Adolfo Rodrigues estava lá, vivendo a vida dele, coletivamente, tranquilão, bom selvagem, todo mundo bem, vivendo, andando pelo lar, todo mundo junto, tudo bem com o Adolfo. Um dia o Adolfo pegou um pedaço de terra e falou assim, pô, braba essa terra aqui, gostei, essa terra aqui agora vai ser minha. E aí o Adolfo falou assim, essa terra aqui vai ser minha. Como é que eu faço agora? Eu gostei muito. Ele pegou uma cerquinha, colocou a cerquinha, botou uma cerquinha e falou, galera, olha só, essa terra aqui agora é minha. Quando o Adolfo falou isso, que aquela terra era dele, a Bruna falou assim, ó, opa, se aquela terra ali é do Adolfo, vou pegar uma aqui pra mim também. E aí a Bruna foi lá, pegou uma cerquinha e também falou, essa terra aqui é minha. E aí, nesse momento, a Aurenil falou assim, opa, também quero uma pra mim. E botou aqui, ó, uma terrinha pra ela. E aí depois, o Renan Ribeiro pegou, opa, também quero a minha. Só que repara, tem terra pra todos? Não tem terra pra todos. Tem terra de qualidade pra todos, mesmo que tivesse terra pra todos? Claro que não. Então o Adolfo, a Bruna Rafaela, a Aurenil, o pessoal que foi aí pegando as terras, chega uma hora que não tem terra para todos. E aí, aqueles que têm terra vão dominar aqueles que não têm terra. O homem é mau? Não, o homem é bom. O Adolfo, a Bruna, não fizeram isso porque eles eram maus. Eles não sabiam as consequências, mas acabaram gerando um grande problema na sociedade. Rousseau tem uma frase que ele fala assim, ó, maldito seja o homem que primeiro cercou um pedaço de terra e lhe disse que era seu. Nada contra, tá, Adolfo? É só uma brincadeira. Mas maldito seja o homem. Por quê? Porque esse homem, mesmo sem querer, ele gerou um problema. Um grande problema para a sociedade. Um problema que é o problema da propriedade. Alguns detêm, outros não detêm. E aí ele vai dizer que o homem começa a viver esse bom selvagem com desigualdade. Então, a frase maneira seria assim, ó, o homem nasce bom e a propriedade privada o corrompe. Porque essa frase explicaria para vocês. Porque na visão russoniana, quando o homem cria a propriedade privada, é que ele cria um grande problema social. Ele cria desigualdade. E talvez você esteja pensando, Leandro, Rousseau é marxista? Marx não tinha nem nascido, tá, cara? Marx nasce em 1818. Tá? Rousseau é comunista? Não, Rousseau não é comunista. O Rousseau não defende que acabe a propriedade. O Rousseau defende que ela não deveria ter sido criada. Não era para ter criado a propriedade. Agora que criou, temos que aprender a lidar com ela, a viver com ela, né? Então, o grande ponto russoniano é que nós devemos criar um Estado. Para quê? Para aprender a lidar com essa corrupção que foi criada. Tá? E esse Estado, né, o contrato social, esse acordo, deve ser para o seguinte, eu tenho que diminuir os efeitos negativos da propriedade privada. Eu tenho que diminuir. Eu tenho que dar condições mínimas para as pessoas sobreviverem. Eu tenho que dar condição e assistência mínima para as pessoas conseguirem viver. Por quê? Porque alguém criou a propriedade e gerou um problema na sociedade. Ah, Leandro, como que vai ser esse governo? Como que vai ser esse governo que Rousseau diz pra gente? A lógica russoniana é que esse governo, ele vai ser diferente. Por quê? Para ele, esse governo tem que ser baseado no que a gente chama de vontade geral. O que seria a vontade geral? Vontade geral, meu querido, é democracia. Né? Rousseau vai defender um modelo em que a vontade de todos seja realmente respeitada, a vontade coletiva, democracia, para poder fazer, para poder gerar essa diminuição dos efeitos da desigualdade, tá? Pessoal que gosta de print, tira o print aí. 1, 2, 3 foi, printou aí, printou, foi, printaram, um monte de seta, tudo torto, né? Mas é o que deu para fazer rápido aí. Foi, printou, tranquilo? Beleza, vem para cá, diretor, comigo. Olha só, diretor, tem como você atualizar a página ali de dúvidas, ver se apareceu alguma dúvida, que às vezes aparece alguma dúvida aí e
Não aparece de cara, viu? Tem sim, ó. Emanuel Vieira, a obra de Rousseau, A Origem da Desigualdade entre os Homens, evidencia essa visão? Exatamente, Emanuel, exatamente. Gabriele, professor, e o estado de naturalidade que o Kant fala, não seria considerado estado de natureza? Não, Gabriele, a preocupação do Kant é uma preocupação acerca da intelectualidade e não do governo. Kant nem fala dessa relação de uma perspectiva governamental, tá bom? Dedico, Dedico voltou? Esse cara aparecia muito aqui. Dedico falou, professor, John Locke, abaixa pra mim, diretor, presenciou a escravidão. Ele era abolicionista ou era contraditório em sua opinião? Era contraditório, Dedico, tá? Bem contraditório. Ele não entendia que o escravo era necessariamente um ser, tá? Dedico, a base da sociedade é o contrato social? Exatamente. A base da sociedade é o contrato social, exatamente. Baixa pra mim, diretor. Cauane, professor, semana passada fiz uma redação sobre o tema Desafios para conter o aumento das ISTs entre os jovens na contemporaneidade. Usei como repertório Kant, tirei 1920. Boa, Caiane, isso aí, a gente ensina os autores não somente para vocês a citar as questões, né? Também para vocês poderem usar nas redações, evidentemente. Ju Carolina, semana passada fiz uma recuperação de sociologia. E recuperei. Pô, que bom, Júlio. Pô, não pode ser recuperação não, Júlio. Vamos estudar aí. Baixa pra mim, diretor, por favor. Emanuel, prefiro o Grêmio. Paula, Leandro, boa noite. O Estado para os contratualistas seria uma instituição com a finalidade de evitar o caos social devido ao estado da natureza? Paulo, depende do autor. Para Hobbes, por exemplo, sim. A função do Estado seria acabar, né, com esse estado natural, com esse estado caótico aí da sociedade. Baixa pra mim, diretor, por favor. Saideira, beleza. Júnior perguntou no chat ali, ó, professor, foi a partir de Hobbes que surgiu o Estado absolutista? Não, já existia Estado absolutista antes, tá? Já existia antes. O Hobbes só legitimou, ele só defende esse modelo, tá? Aqui Hobbes, tá? Aqui a cara do Locke, para vocês verem quem é o Locke, ó. O Locke eu falo que é o Jorge Jesus, né? Igualzinho o Jorge Jesus, que treinou o Flamengo. Beleza? E você tem também aqui o Rousseau, né, com esse cabelinho típico da época, que é uma peruca, né? Provavelmente era uma peruca. Uma coisa importante a gente falar aqui é o seguinte, esses autores, tá? Esses autores contratualistas, eles também pensam, né, e também falam sobre uma coisa importante, que é o direito à resistência. Ué, Leandro, como assim direito à resistência? Direito a poder resistir ou não ao governo. Quer ver? Chega aqui, diretor. O Hobbes, que é um autor absolutista, ele fala assim, ó, depois que você escolheu ter um governante, tem que aprender a lidar com ele. Depois que o povo escolheu ter um governo, tem que lidar com ele. Ah, mas agora eu quero me revoltar, não quero mais governo. Não pode, você deu poder para ele. Você abriu mão da liberdade para ele te cuidar da sua segurança. E acabou. É um rei absolutista, você não pode mais ir contra ele em nenhuma circunstância. O Locke fala que as pessoas, né, os indivíduos, a sociedade, podem ir contra um governante. Quando? Em uma circunstância. Em uma circunstância. As pessoas podem ir contra um governante na única circunstância que é se os governantes não conseguirem garantir os direitos naturais. Então a tarefa do Estado é garantir os direitos e o povo só pode reclamar dos governantes se eles não estiverem garantindo esses direitos. E por fim o Rousseau. Rousseau defende a vontade geral. Então para ele o povo pode reclamar quando quiser. Para ele a vontade coletiva é o que importa. Sempre que o povo quiser reclamar, quiser questionar, o povo tem direito de gerar esse questionamento. Beleza, gente? Tranquilidade? Eu fiz um resumo aqui no quadro das palavras principais, dos tópicos principais, mas recomendo depois que vocês deem uma olhadinha no slide, porque lá tá com palavrinhas mais bonitas, né? Aqui eu preenchi rápido para vocês terem uma espécie de um mapinha mental, um resumão para poder estudar depois. Beleza, galera? Meus queridos, excelente noite a todos vocês, fiquem muito bem e até a próxima, e que o Inter ganhe. Até mais, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.